Estamos de volta com Atitude Empreender. Nesse processo da fabricação, né, das peças, utilizando o Murano, tem muito conhecimento nesse processo. E esse conhecimento ele tem que ser transmitido, né? Nós temos aí você e seu irmão como uma referência na arte do processo, mas você conta aí com 200 colaboradores, né? Então essas pessoas também estão envolvidas no processo de fabricação da peça. Até mesmo porque vocês conseguiram desenvolver uma metodologia de fazer uma coisa que é manual, mas conseguiram fazer isso numa produção mais escalonada, uma produção em série, né? Como que é o processo de transferência de conhecimento para essas pessoas que te ajudam no dia a dia na fabricação das peças? Ultimamente está sendo um pouco mais difícil por um lado e muito mais fácil por outro. Na época que meu pai absorveu os conhecimentos, que acabou nos levando, que o Aldo acabou nos ensinando, mas nós éramos menor. Então, a minha família inteira foi trabalhar no vidro. Eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, veio uma família. Mas na medida depois que nós passamos a trabalhar por conta, que abrimos nosso próprio negócio, que o Aldo deixou, e nós continuamos, que ele me deu um pedaço, eu comecei a ensinar, contratar e ensinar. Mas naquela época, Sérgio, o menor podia trabalhar e aprendia com facilidade. Então, a maior parte do meu pessoal lá, com 20, 30, 40 anos, é tudo aquela época que veio vindo. Começaram como jovens. Isso, de uns anos para cá, foi proibida a entrada dos menores em chão de fábrica. Não só de vidro, de uma maneira geral. Então, hoje, a pessoa que entra numa fábrica para aprender, ele já é maior de idade, ou ele tem namorada, às vezes tem até filho, ou ele é um arrimo de família, ele quer ganhar. Então, não tem aquele salário aprendiz, né? Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque a pessoa já vem vindo com outros vícios, outras profissões na cabeça. Às vezes ele entra lá e ele acha que aquilo é impossível, que vai ser difícil ele aprender, porque ele vê os outros trabalharem, não é? Mas não é nada disso. Mas, em compensação, Sérgio, tem essa dificuldade e a facilidade de que primeiro precisava de uns 15 anos, 18 anos, para a gente fazer um vidreiro. Hoje a gente faz um vidreiro com 10 anos, 8 anos, caiu quase pela metade. Porque hoje a pessoa tem um jornal, tem uma revista, ele tem até um celular, tem uma TV, ele tem tudo na mão. Aquilo ajudou ele a desenvolver, para ele fazer algumas comparações. Hoje ele tem parâmetro. Como é feito, por exemplo, uma bicicleta, ele vê a dificuldade e fala, olha, o vidro acho que é um pouco mais fácil de fazer. Mas o que é o vidreiro, o homem aprendiz? O difícil é ele tirar o vidro quente de dentro do forno, fazer a primeira bolinha, que é o início, e fazer a segunda levada ou a segunda cobertura, quando ele pega aquela bolinha e submerge no vidro, para ele colher a quantidade exata do vidro. Porque o vidro lá dentro do forno tem 1250 graus. Ele tem que ter habilidade para ele tirar. O suficiente, nem mais nem menos. Nem mais nem menos para ele poder trabalhar. E a cana que ele segura, ela esquenta também, então ele tem que esfriar. Porque o vidro não é condutor de calor, mas o ferro é condutor de calor. O vidro está quente na ponta, mas aquele ferro, aquele tubo oco, ele vai esquentando. Então ele tem que trabalhar da metade para a ponta. A outra metade ela vai esquentando na medida que aproxima. Tudo isso vai dificultando a pessoa. Então a gente tem que ter um carinho, ele tem que ter paciência. E, Sérgio, o principal é ele visualizar os movimentos, para ele memorizar. Não é que vai fazer uma peça e faz a outra, não. Cada peça tem um começo, um meio e o fim. Então, ele vai fazer um copo. Ele tem uma maneira de fazer um copo, depois ter o gambo e depois ter o pé. Ele vai fazer uma jarra. Ele tem que preparar, porque ele tem que colocar a alça, depois ele tem que cortar, porque ele tem que fazer o biquinho. Aí ele tem que colocar um outro ponto de apoio.
E isso é só o tempo para ele memorizar tudo aquilo. 200, 300, 1000 peças diferentes. Então, cada peça tem que ter um tipo de trabalho diferente. E isso vai tempo. Vai tempo, Sérgio. Tempo. E a dedicação tem que ser muito grande. Né? Tem que ser muito grande. Ele tem que estar bem tranquilo, ele tem que estar com vontade. Tem que ele gostar tem que ver, daquilo. Né? Gostar, Sérgio. Porque depende dele. Depende dele. Porque é um trabalho que ele trabalha com um forno na frente dele, com 1250 graus, para ele tirar o vidro lá de dentro. À noite, para fundir, é 1460 graus. O forno fica da cor dessa lâmpada, para você mais ou menos ter uma ideia. Porque o vidro, ô Sérgio, na medida que você tira ele do forno, ele vai esfriando. E a pessoa tem que aproveitar enquanto ele está quente. O tempo de trabalho é curto. O tempo de trabalho é curto. Então, se ele tem um pouquinho mais de dificuldade, ele tem que esquentar a peça de novo para vir refazer. Então, um vidreiro com bastante prática, ele colhe, dá uma preparada, ele prepara a peça. O outro, às vezes, ele tem que aquecer 2 ou 3 vezes. E às vezes é um trabalho assim, um pouco cansativo, mas não enjoa. E o processo de cor? Porque cada peça tem uma cor e isso contribui muito com a beleza final, né, dessas peças. Qual que é o processo? Como que se coloca a cor nesse vidro? Nós temos um forno, que é o forno de cristal. Esse é o branco, é uma cor neutra, é o cristal, é o transparente. Depois nós temos outros 5 fornos, cada forno tem uma cor diferente. Cada cor é uma fórmula diferente, uma temperatura diferente da outra para você fundir o vidro. Antigamente nós tínhamos a cor vermelha, era uma cor difícil e cara. Com o tempo veio a cor preta, que acabou evoluindo, hoje é uma cor cara e difícil de trabalhar. Porque as cores transparentes, quando quente, o vidro transparente, colorido, quando quente, fica opaco. E os opacos, o leitoso, uma cor laranja opaca, fica transparente. Então, as cores transparentes, o vidreiro vê o que ele está fazendo. Mas quando o vidro está quente e a cor fica opaca, ele não enxerga o que está lá dentro. Então, ele tem que realmente ir praticando. E as cores, Sérgio, voltando à pergunta um pouquinho, que eu desviei, falando demais. E as cores, por exemplo, eu falei em preto. O preto é dado à base de bióxido de manganês e óxido de cobalto dentro da sua proporção. Né? Mas a fórmula do preto, ela é diferente desde o início. O preto, o vermelho, o laranja. Já o verde, o azul, já é a mesma forma, você só muda os corantes. Então, por exemplo, o preto é dado à base de bióxido de manganês e óxido de cobalto. O verde é dado à base de óxido de cobre e dicromato de potássio. O azul é dado à base de cromo ou óxido de cobre, preto e cobalto, que você vai com o cobalto, você vai intensificando a cor ou você vai diminuindo a cor. Nós temos o âmbar, que é aquela cor de mel, é dada à base de breu e enxofre. Mas às vezes a gente usa um pouquinho de sal, põe um pouquinho e assim por diante. Nós temos, por exemplo, o cristal. O cristal nós fazemos ele branco, mas com a contaminação da fusão do vidro, da combustão, às vezes ele muda de cor. O branco puxa para o amarelo, ou puxa para o verde, ou puxa para o azul. Então você descolore o cristal com neodímio, com um cobalto, um manganês, alguma coisa nesse sentido, um selênio, que você vai descolorindo, você vai melhorando a qualidade do vidro branco, você vai largando ele mais branco.
E exige um entendimento muito grande de química, né? E você mencionou que esse não é um profissional que você tem. Isso deixa a gente assim cada vez mais admirado, né? Na quantidade de conhecimento que tem e na maneira como vai fazendo essas combinações, né? E fazer essa transferência do conhecimento para várias pessoas e zelar pela qualidade do produto final é um trabalho bastante árduo, né? Difícil, Sérgio, difícil, porque eu não tenho nada de química, não tenho nada. Então eu aprendi o segredo e umas fórmulas com o Aldo. Ao longo dos anos, a gente vai conversando, você vai lendo alguma coisa, você erra e você vai criando novas cores, que é a maioria das nossas cores. Nós nunca compramos uma fórmula, nunca contratamos um químico para nos orientar. Embora pela primeira vez em toda a nossa história, a Wheaton do Brasil nos ofereceu o laboratório dela. Uma pessoa magnífica que eu acabei conhecendo, ele tem 6.800 funcionários. Então, ele colocou à disposição, mas ainda não precisamos dele. Mas poderemos, uma hora ou outra, precisar estar lá à disposição. Já veio fazer visita para nós, já escreveu sobre nós, falou alguma coisa sobre nós, tanto é que ele colocou a empresa dele à nossa disposição. Mas dentro dessas fórmulas, às vezes a gente erra, Sérgio. E você tem que ver que cor bonita que faz. Mas é dessa ideia do acertar e errar que fez com que a empresa se tornasse a gigante que é hoje. E no próximo bloco vamos conversar mais alguns detalhes relacionados à logística de transporte dessas peças, né? Dos cuidados que se tem que ter para que ela chegue sempre no destino final com a qualidade que ela saiu da fábrica. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.